Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. De volta com vocês em mais um vídeo para o canal Atualiza com Antony Galvão. É hora de atualizar a mente. É isso mesmo. Eu ressuscitei, mas não foi eu que ressuscitei porque morri não, viu, gente? Ressuscitei um debate entre o Jason Ferrer e um religioso de nome Josafá Agra. E teve um período do debate que foi pouco visto aqui na internet. Porque aconteceu uma live muito longa e foi um dos melhores momentos do debate. E eu fiz um corte especial deste debate. A imagem não está muito boa, porque é um vídeo bem antigo, mas é um debate sensacional sobre a suposta volta de Cristo. E o Jason Ferrer provou que esse Jesus não volta mais. Mas o religioso, claro, fez muito malabarismo, foi respeitoso esse debate, ele respeitou demais o Ferrer também, mas teve um momento que ficou caloroso. Fez muito malabarismo porque é isso. De chegar momento de dizer, não, mas Jesus falou muitas coisas que a gente tem que levar em conta que nem todo mundo vai entender. É uma profecia, um mistério, é coisa assim. E Jesus foi mostrando versículo por versículo, explicando. Este versículo está dizendo que se Jesus de fato fosse verdadeiro e tivesse existido, ele voltaria nesta época. Está aqui. Ele não determinou a hora, o dia, mas a época ele determinou. Uma coisa é determinar o dia e a hora, outra coisa é a época. E isso aconteceu no início, antes do Jason Ferrer pensar em fazer o livro, que é um dos melhores livros que refuta de fato qualquer religioso, e não tem nenhum religioso para refutar o livro. Vamos para o debate Jason Ferrer e Josafá Agra. E você, com certeza absoluta, preste atenção e vê o que o Jason Ferrer fez. Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinais haverá quando isso estiver para acontecer? Disse, então ele... calma aí. Ele está falando de outro evento, né? Não é só porque a palavra é similar, não é porque a palavra é similar que quer dizer que é o mesmo assunto. Ó. Disse então ele, né? Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e o tempo está próximo. Obrigado, filha. Deus abençoe. Estou dizendo que comece, dizendo então ele, vedes, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto... Peraí. O tempo está... próximo. Calma. 2000 depois. Vamos ver o texto. Para que isto aconteça primeiro, mas não será logo. Olha aí. Então disse-lhe, então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas, grandes sinais do céu, mas antes de todas estas, né, lançarão-se mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho, propondo, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matar-se-ão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa de meu nome, mas não permanecerá um único cabelo da vossa cabeça.
Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém, olha aí, ó. Mas quando virdes Jerusalém cerca... Mas isso aconteceu. Isso aqui aconteceu. Ele está dando... Jesus... olha só. Então, espera aí. Deixa eu te explicar. Jesus, muitas das vezes... Rapidinho. Só me responda uma coisa para gente. Isso aqui é ou não a grande tribulação? Não, ele está falando de duas coisas aqui. Ele faz isso em outros textos. Ele faz. Jesus, quando ele é indagado, às vezes ele responde e depois ele injeta as parábolas deles, tá? Ele sempre insere um texto espiritual no meio e as pessoas ficavam todas perdidas. E ele tinha que vir depois explicando. Então quer dizer que o que você está lendo aqui agora, você não acabou de ler em Mateus capítulo 24? Texto. A semelhança de alguns textos, sim. Algumas partes, sim, porque o evento é o mesmo. Tudo bem. Só que então, leia o versículo 32. É só você ler o versículo 32. Não, espera aí. Vamos acabar. Agora que chegou na parte importante. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis então que é chegada a sua desolação. Então, essa desolação, a desolação é a mesma que está em Daniel. É o cumprimento de todas as coisas, o fim de tudo. Em Daniel capítulo 2, ele está falando do dia da desolação, então, que é chegada a sua desolação. É onde Jerusalém será cercada. Aqui está se cumprindo a profecia. Ela foi. Então é o final de todas as coisas. Isso é que aconteceu. Não é. Não é porque eu estou aqui. Como não é? Você está aqui porque Jesus aqui mentiu. É isso que eu estou falando para você. Não é, gente. Não, então, parece que sim. Então vamos lá. A gente tem que levar em consideração o modo de discurso dele, para a gente entender o texto. Você tem que entender como a pessoa discursa, entendeu? A gente não pode grudar o discurso dele em uma pregação sintética, né? Ou seja, ele é aquilo, ele está falando, não. A gente vê que ele muda de assunto 2, 3 vezes em um único discurso. A gente vai ver isso nos textos. Aqui nós estamos falando sobre a volta do Filho do Homem, a volta dele. É disso que nós estamos falando aqui no capítulo 21. E você só está falando aí que está se tratando de uma profecia contra a destruição do templo. Não é só isso, não. É a volta de Jesus. É o fim de todos os sistemas, é o fim de tudo. Tanto é que você vai ver aqui, olha, o versículo 25. Leia para mim o versículo 25, por favor. O que diz o versículo 25? E haverá a vinda do Filho do Homem. Você está vendo que muda o texto? Não, 25, mudou, por favor. Mudou. Eu sei. Eu vou te mostrar. Eu vou pôr na tela. Eu vou pôr na tela que é só para você. Fala. Agra, só leia para mim, por gentileza, o texto 25, por favor, agora. Você está começando o texto melhor agora. Por favor. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústias das nações e perplexidade bramando o mar e as ondas, né? E isso aqui, Jason, ele está tratando de 2 momentos diferentes. Não, os homens, eu vou ler para você aqui, o versículo 26, eu vou ler para você, diz o seguinte: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão. Olha, homens desmaiando de terror é o que vai acontecer, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão, vou repetir, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E aqui o versículo 32 do mesmo capítulo 21 diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Jason, vê se você consegue... Não, é só você me dar o versículo que eu leio por aqui. Olha aqui, Não, é porque às vezes a Bíblia diz, Jesus prediz a destruição de Jerusalém. No versículo seguinte, o versículo 25 que você aponta, o versículo 25 que você aponta, olha lá, a vinda do Filho do Homem. Você vê que está até separado em 2 assuntos diferentes, a Bíblia. Esse assunto, ele é apocalíptico. É o assunto da volta de Jesus no capítulo 21, em Marcos capítulo 13, em Mateus capítulo 24. Trata do mesmo assunto. A mesma coisa. Esta geração não passará sem que o céu seja abalado, sem que venham venha um grande terror sobre a face da terra. Então, tudo bem, vamos lá. Para a gente entender esse texto aqui, o primeiro verso,
que eu li para você, né, a gente vê que Jesus está sendo perguntado. A dúvida de quem pergunta para ele é sobre o templo. Eles olham para o templo bonito, adornado, eles perguntam, e dizendo alguns a respeito, né, do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quando essas coisas que vedes que virão? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele dá duas respostas. Ele responde o que eles querem ouvir e ele dá uma resposta que não é muito boa. Né? Ele fala que vai haver uma destruição. O texto deixa tão claro que aqui está se referindo a tempo que o versículo 22, se você analisar aí comigo aí, você vai ver, não, o versículo 22 diz o seguinte, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas. Jesus está dizendo que todas as coisas seriam cumpridas, todos os profetas, Amós, Zacarias, todas as profecias seriam cumpridas àquele tempo, porque dias de vinganças são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quer dizer, tem muitas profecias. Não, Jason, tem muita profecia contra Jerusalém. Não, mas ele falou que todas. Então, mas ele falou que todas ou não falou todas? Todas ou não? Todas a respeito de Jerusalém. Não, todas sobre a vinda do Messias, todas sobre a segunda volta do Messias, tudo que se refere ao Messias, para que se cumpram todas as coisas. Diz, seria uma maluquice de Jesus ele prever o fim agora, se ele está começando uma obra. Eu vou te explicar ele aqui. Está começando, ele ainda nem morreu. Ele vai começar, ele precisa morrer, porque ele sabe que ele precisa morrer e ele precisa ressuscitar para estabelecer um novo concerto com o povo, tá? Então, aqui, eu volto a falar a você, é óbvio que ele está falando, e eu já falei que sim, ele está tratando de dois assuntos diferentes. Ele dá a resposta que o judeu quer ouvir sobre o templo, e ele fala, isso aqui vai ser destruído. E ele também aproveita, porque esse é o foco dele, ele fala do final de tudo. A volta dele. É como se ele estivesse dizendo assim, tá bom, você está preocupado com isso aí? Tá, isso aí vai ser destruído, mas vai ter dias piores do que esse. Por que você está preocupado com isso? Vai ter dia em que eu vou vir? Sim. Eu só vou confirmar para você que o que Jesus estava dizendo é que ele voltaria dentro de 40 anos, no máximo, estourando pelaquela geração. Geração de 40 anos. Vou te mostrar aqui o texto que está escrito aqui em Mateus capítulo 26, versículo 27, que diz o seguinte, porque o Filho do Homem virá. Eu quero que você entenda bem isso. Porque o Filho, eu estou lendo Mateus capítulo 16, versículo 27, por favor. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Agora veja agora veja o texto como é que é mais grave. Em verdade vos digo que alguns que aqui estão, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quer dizer, Jesus está deixando tão claro que ele vai voltar, certo? Que a ressurreição dele vai acontecer, que ele vai voltar, que ainda os discípulos estariam vivos para ver. É só você ler o texto, por gentileza. E não fazer uma outra exegese, porque o texto está deixando bem claro. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E veja o que ele diz no versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Não quer dizer. E eu pergunto, os discípulos estão vivos ainda? Não, essa profecia não é específica para eles. Não, né? mas e aqui? Ela não é específica. Então, tá. Me interpreta o versículo olha só. 27. Me interpreta o versículo 28, por gentileza, que eu quero te ouvir. O que Qual que é o texto mesmo? Qual que é o texto mesmo que você leu aí? Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28. Eu gostaria de ver a tua interpretação, por gentileza, a respeito desse assunto, porque eu ainda tenho um outro texto para te mostrar. Se você discordar desse. Tá, Mateus 17, 26 e 28. 16, Mateus 16, versículo 27 e 28. Tá. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão,
que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, E aí? Jesus voltou no seu reino, né? Voltou como? Jesus reina. Não, Jesus não. reina. Por favor, vamos lá. Jesus Jesus virá reina. na glória. Não, peraí, calma aí. Você acabou de ler o texto, por favor. Assim, Sim, eu estou aqui de maneira entendi. honesta. Pessoal, olha o que aconteceu com essa placa eletrônica. É de uma Midea Liva 12.000 BTUs. O técnico inverter, ele cobra na faixa. Eu estou Não, aqui eu de sei, maneira honesta. eu sei. Eu só gostaria que o irmão fosse honesto no texto. Lê o que diz Não, o eu tô texto. sendo honesto. Filho do homem. Eu tô sendo honesto. Ó, Porque se você fala que Jesus reina, ele virá na glória de seu Pai com seus anjos. É anjos. Envolve anjos. Qual é a sua isso. interpretação? Não, Jesus, ele reina. Ponto. Bem, Entendeu? vai. E aí? Ele tá reinando. Mas e os Tá, anjos? ele E os anjos? voltou. Ele voltou na morte. E o que ele disse? Ele Esse voltou quer na me dar morte. tudo. Não, ele volta da morte. Ele voltou da ressurreição. Isso, da ressurreição. O que ele Mas diz? A ele primeira não, coisa mas que ele fala. mas ele não voltou da ressurreição com anjos. Não, ele sobe com os anjos. Né? Não, peraí. Ele Ele sobe. não voltou. A primeira coisa que ele fala, ó, Aqui não está falando de ir, de subir, está falando de voltar. Não de subir, de ir. É de vir. Aqui, ó, o texto está dizendo assim: em verdade vos digo, aqui, ó, em verdade vos digo, que aqui estão pessoas que não provarão a morte até que vejam vir. Jesus já estava com eles. Se ele vai voltar, é a segunda volta, é a segunda vinda. Vir o Filho do Homem no seu reino, nas nuvens. E aí, como é que você me diz agora? então, olha só, é o que eu estou tentando te explicar. Agora deixa eu falar, tá? Jesus, quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele fala, eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. Agora Mas ele ele- reina. Mas Jesus estava peraí, onde quando ele falou isso? E Jesus Ele estava reina. onde quando ele falou isso? Quando ele volta da terra, aquelas pessoas provaram e viram, eu reino. Né? Eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. Tá? Então, Jesus, ele sobe e antes dele subir, ele deixa ali o recado de que ele vai retornar. Não, tá? não, ele não, vai retornar. não, me perdoa, por favor. Veja bem, ele está falando aqui, você está falando aí é de ir. Eu estou falando de vir. São coisas diferentes. Vir, é o que eu falei. Não. Ele não pode vir, ó. Ele não pode vir na ressurreição com poder e no reino. Não, porque ele dará a cada um segundo as suas obras. Quando foi que ele deu na ressurreição cada um segundo as suas obras? Não, isso aí é no final. Não, mas ele está falando Isso que aí é no agora. final. Não, mas ele está falando que agora, porque os discípulos, vai ter discípulos que estarão vivos para ver isso. E agora? E eles viram. Eles viram Jesus retornar. Tudo bem. Não, Eles viram Jesus retornar Mas e ele vai dar ele- cada um conforme as suas obras. Tá, mas Jesus falou o seguinte, ó, veja o texto, repare o texto, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. A ressurreição de Jesus é ir para os céus, tá? Não é voltar. Ele falou, ele virá é futuro. Diz, ó, Futuro. olha só. E, Entendi, calma, por ó. favor. E aqui, na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Ele deu segundo as suas obras. Existe algum texto que diz Jesus recompensando a cada um segundo as suas obras? Jesus, olha só. A gente ia falar, não, Jesus é bipolar, né? Porque ele sabe, ele tá fazendo vários discursos, ele tá fazendo vários discursos que ele vai embora. E depois é que ele vai retornar. Ele vai retornar Isso, depois. exatamente. Entendeu? O que a gente tem que fazer aqui? Em todos os textos, em vários lugares aqui da Bíblia, a gente entende que ele fala, eu vou embora para o meu Pai, depois eu retorno a vós. Tá? Então a Mas gente ele lendo falou, aqui... Agra, há uma grande diferença, meu irmão. Há uma grande diferença entre Jesus ir e Jesus voltar com poder e grande glória, onde todo olho o veria, todo olho da face da terra veria Jesus vindo. E o inclusive de tudo, Agra, que se você abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 7, você vai ver que até mesmo os 2 soldados que transpassaram Jesus ali na cruz estariam vivos para ver Jesus vindo no céu com poder e grande glória. Então, o que eu estou te falando aqui, se te parece bipolar, se te parece um texto mentiroso, porque não se cumpriu todas essas coisas, eu estou aqui para te provar que Jesus mentiu. Porque nenhuma dessas coisas aqui Não. aconteceram, porque ele deixou bem claro. A igreja de Tiatira, você conhece a igreja de Tiatira em Apocalipse, não conhece? Sim. Uhum. Então, ele falou assim, ó, guarda
o que tens até que eu venha. Guarda o que tens em Apocalipse, na ilha de Patmos, João tendo a revelação de Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo falou para a igreja de Tiatira, falou, guarda o que tens até que eu venha. Então, se Tiatira está guardando o que tem até que Jesus venha, cadê a igreja de Tiatira? Jesus vem, ele vem. Olha só, eu vou te mostrar na Bíblia pessoas que viram Jesus na sua partida. Quem, por exemplo? Eles viram Partida Estevão. aí. Partida. Não, então, peraí. Estevão viu Jesus vindo na glória com seus anjos? Foi isso que ele viu? Aquilo ali são profecias. É profético. Não, peraí. Tá? Existe profecias. Peraí, existem profecias para o coletivo e existe a vinda de Jesus individual para cada um de nós. A gente não sabe como é que acontece isso. Esses textos aqui, esses textos. Não, a gente não sabe. Tá? Se ele fala que ele vai vir buscar, se ele fala que nós não vamos ver a morte, né? E aí, em que sentido ele está falando isso? A gente não vai ver a morte. A morte é um espírito. A morte é o único adversário. E se ele remove a minha alma do corpo antes que o espírito da morte chega? A gente não sabe. Jesus é espiritual. Esses textos aqui também, a mesma coisa, tá? É textos que a gente precisa estudar. Vamos lá, você acabou de falar em Atos, você falou Atos dos Apóstolos, aonde Estevão viu Jesus, mas ele viu Jesus de pé à destra da glória de Deus. Ele não viu Jesus vindo com poder e grande glória para recompensar a cada um segundo as suas obras. Você não vê isso. Você pode me comprovar que ele viu isso lá em Atos dos Apóstolos? Foi isso que ele viu? Não, ele viu Jesus, é o que eu falei. Pronto, ele viu Jesus, mas o texto está dizendo bem claro, porque o filho do homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. É vir, ele está vindo na glória com seus anjos. Aí eu pergunto, Estevão viu Jesus com seus anjos? Não, porque essa profecia não está falando nada ali com ele. Então, né? Mas ele viu Jesus. Ele viu... essas profecias a gente não sabe como é que vai acontecer. A gente está falando de Jesus. Jesus é Deus. Assim, né? Calma aí. A gente sabe que todos os olhos verão Jesus. Todos os olhos. Quando fala todos, é até mesmo os que já morreram. Né? Eles vão ressuscitar e todos verão. Não, Agra, não está falando de ressurreição o texto aqui. O texto está falando no versículo 28, em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão aqui comigo agora, que não provarão, não sentirão a presença da morte, não morrerão, vão passar por tudo, mas não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, para recompensar cada um segundo as suas obras e estabelecer o milênio. Ou buscar a sua igreja, isso que ele está falando aqui, vir. E sem contar que se você for comigo, por gentileza, que eu gostaria que você fosse, você vai ver que o texto aqui em Mateus ainda, Mateus, se você puder ir até Mateus ainda, capítulo 26, se eu não me falha a memória, tá? 26, versículo 64, eu vou te garantir isso agora. Eu vou te confirmar isso agora, que Jesus estava falando que a vinda dele, todo olho veria ali. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 26, versículo 64. Disse-lhes Jesus, ele está dizendo isso para Caifás, sumo sacerdote. Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve. Veja que a palavra é em breve. Vereis, para Caifás. Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Veja, ele está falando para um senhor de aproximadamente aí seus 60 anos de idade. E ele confirmou que esse senhor chamado Caifás viria com seus próprios olhos. Jesus, em breve, a palavra aqui é breve, não é 2000 anos depois, não é 200 anos depois, porque Caifás não estaria vivo 200 anos depois. Jason, olha só. A maioria dessas profecias de Jesus, elas são proféticas. E a Bíblia fala que todos verão. Eu já falei isso para você. Quando fala todos, é toda a humanidade. Todo mundo vai ressuscitar.
né? O camarada, ele pode morrer agora, mas ele vai ressuscitar e vai ver, tá? E isso ficou registrado na memória de Caifás. Naquele dia, ele vai ressuscitar e ele vai lembrar disso aí. Ele vai saber, olha, ele falou na minha cara que eu veria ele voltando em glória. Que é isso que vai acontecer, que eu acredito que vai acontecer. Que Tudo bem. Mas todos os que morreram acreditam. Caifás estava ou não diante de Jesus naquele momento? Tava, lógico que tava. Ele tava ouvindo isso, ele tava falando isso para ele. Se Jesus dissesse para você agora, e dissesse assim, Agra, Josafá Agra, em breve você vai me ver vindo nas nuvens, em breve, você vai ver com seus próprios olhos, porque você não vai morrer, você vai ver, tá? O Não, filho falou, do você não vai homem... morrer. Peraí, Ele não mas quem falou. tá falando que vai ver? Mas isso Se acresce ele pro tá seu. falando É o que eu vai falei, ver, diz, é que eu acabei de falar. Você vai ver. Pronto. O camarada morre, ele vai ressuscitar e vai ver. em breve, em Todo breve, mundo vai ver. Mas você ainda defende uma pessoa que ganha mais, mesmo estudando menos do que outra? Não, não defendo uma pessoa que ganha mais. em breve. Todo mundo vai ver. Mas isso pode ser breve, como não pode. A gente não sabe o que é essa brevidade para Deus. Jesus é espiritual. Ele fala muita coisa que as pessoas não estavam entendendo. Como esse texto é difícil de entender, mas é impossível a gente achar que tem ali uma contradição, porque a gente está falando do Messias, a gente que crê, a gente está falando do Messias, porque o camarada, ele faz vários discursos dificílimo, só de ler você fala, esse camarada é diferenciado. Ele é diferenciado, tá? Eu não tô falando nem de um cristão. Qualquer um que lê, vê os diálogos dele e fala, esse camarada é diferente. Aí ele cai numa bobeirinha daquela onde ele fala que vai votar ou não. Eu Entendeu? mostrei para você, tudo bem, eu mostrei para você em Mateus capítulo 16, versículo 27, que Jesus garantiria que os que estavam com ele ali não morreriam até que visse ver o Filho do Homem voltando. É difícil interpretar isso, gente. Gente, isso aí é difícil de interpretar. Calma. Aí eu mostrei para você, em Mateus capítulo 26, versículo 64, que Caifás viria com seus próprios olhos Jesus voltar em breve. Depois eu te mostrei aqui agora, por exemplo, capítulo 10 de Mateus. Se você tiver sua Bíblia aí, por gentileza, quem tiver em casa, e por gentileza tiver sua Bíblia online, como tiver, leia comigo aqui o seguinte. Mateus capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Está falando com os discípulos na grande, quando tiver o aperto rondando sobre eles. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Quer dizer, Jesus está deixando bem claro para os apóstolos, os discípulos dele ali, que eles não conseguiriam levar a mensagem do Evangelho porque não daria tempo, porque ele voltaria antes. E agora, Agra, o que é que você tem a dizer para o público? Esses textos é difícil da gente interpretar, porque ele está falando aqui, ele fala muitas vezes em duplo sentido, porque ele está falando com judeus da época e ao mesmo tempo ele vai ensinando a mensagem profética, tá? Muita coisa aconteceu. Vamos lá. Assim, dentro da exegese, Jesus, olha só, espera aí, existem duas profecias aqui, mistura as duas. O tempo inteiro mistura as duas. Tá? Você acha que eu misturo as duas aqui? Não é você. Eu estou falando no texto. Tá? Existe a profecia da primeira vinda de Jesus, que até esse momento eles ainda não estão entendendo, que ele fala isso diversas vezes e está cumprindo-se isso nos olhos deles, tá? E ao mesmo tempo ele fala da segunda vinda, porque o livro da lei, ela faz menção à primeira vinda de Jesus. Tá? Então, muitos desses textos aqui, ele está falando, era como se ele estivesse dizendo assim na cara deles, ó, o Filho do Homem veio, eu tô aqui, e vocês ainda não entenderam isso. Agra, não faça um malabarismo exegético, por gentileza. Olha, não estou fazendo. Eu não estou fazendo. Por exemplo, eu tenho as obras, você consegue ver essas obras aqui? Esse aqui é do Norma Champlin, os versículos interpretados, versículo por versículo do Antigo e Novo Testamento. Tá? Eu consulto sempre, eu tenho grandes comentaristas. Então, o que eu quero te dizer aqui, é o que eu estou falando para você, não é um texto isolado, fora do seu contexto, fora da sua veracidade. O que eu quero te dizer é que aqui no capítulo 10 de Mateus, está falando sobre a missão
evangelística dos discípulos. E Eu Jesus entendi, Geis. Eu entendi. está dizendo Geis, para olha, ele. a dificuldade aqui é grande. Porque a gente vai pegar, olha só, eu vou pegar os elementos, ó. Vai, pode Me falar. perdoa, deixa eu só concluir aqui o Não, pensamento. imagina, Aí ele, tranquilo. Pode falar. aí ele diz assim, ó, nessa missão de pregar o evangelho, no capítulo 10, ele diz assim, ó, quando, pois, vos perseguirem, quer dizer, ele está pregando o evangelho. Os discípulos Certo. estão levando as boas novas. Mas quando vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, para dar tempo, para eu voltar. Tá? Aí ele diz, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel. Ele não está nem dizendo para pregar para o mundo todo, está falando apenas para os povos de Israel, para as tribos, porque Jesus só veio salvar as tribos de Israel, aqueles que se converteriam. Exatamente. E aí ele diz que ele não acabará de percorrer as cidades sem que venha o Filho do Homem. Como é que você interpreta isso para mim, sem consciência? Agora eu vou te explicar, por favor, Pois não. tá? Deixa eu falar. Olha só, você acabou de falar tudo aí. Jesus veio para os judeus. Uma das maiores preocupações de Jesus, e ele pergunta isso aos discípulos algumas vezes, quem vocês dizem que eu sou? Ah, você é Elias? Ah, você é João Batista. Estão misturando você com João Batista, dizendo que João não morreu coisa nenhuma. Outros dizem que você é o carpinteiro, o filho de José. A preocupação de Jesus é justamente essa. Por isso que o cego de Jericó, ele chama a atenção de Jesus. Porque o cego de Jericó creu na vinda do Messias. Ele sabe, esse homem é o Messias. É a primeira vinda dele. Então, esses textos, a complexidade desses textos é grande, porque ali você está tratando ao mesmo tempo da primeira vinda de Jesus, ele fala da segunda vinda dele, né? Ele fala sobre o momento presente, ele fala sobre o templo, é muita coisa. Entendeu? Não é fácil você fazer uma pergunta, você lê ali daquele seu jeito, você pega o texto e fala, explica isso daqui. É difícil fazer isso aqui. Entendeu? Não, é difícil. não É difícil por espera aí, ó. É difícil por causa dessa complexidade. Não é fácil pra gente estudar isso aqui e falar assim, não, espera aí, eu vou te dar a resposta tranquilinha assim. Se tudo que está sendo dito aqui fosse separadinho, né? Preto no branco, tudo literalzinho, beleza. A gente ia te dar uma resposta boa, né? Mas Jesus mesmo mistura, até porque ali está envolvendo, ali é exatamente o meio da separação, aonde acontece tudo, tá? Jesus, ele está sendo esperado pela primeira vinda, e ele está falando de uma segunda vinda que sequer existia. Não existe menção no Velho Testamento que Jesus voltará, que o Messias, ele volta de novo. Tá? Então ninguém sabe ainda, ele ainda está estabelecendo a promessa para a segunda volta. Né? Então existe uma mistura muito grande ali que não é tão fácil assim para a gente te dar a resposta. Para falar assim, não, o que está escrito aqui? Fala isso aqui. É difícil a gente te dar essa resposta. Não é simples assim. Olha, Agra, veja bem, Não. eu não estou pedindo para você, você é uma pessoa usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aí com você. Eu que estou em desvantagem aqui, tá bom? Estou só com a Bíblia. E como eu não estou falando de ciência, eu estou falando de Bíblia para você. E você está dizendo que esses textos estão complicados, porque você não quer admitir, você não quer ser honesto nesse sentido. Não estou sendo... Sim, fala. Aí você não está querendo ser honesto, não é que você seja desonesto, você não está querendo ser honesto para deixar claro aqui que Jesus está deixando bem claro. Quando, pois, vos perseguirem, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis. Jesus está dizendo aqui, ó, não vai dar tempo você percorrer as cidades de Israel para pregar o evangelho sem que eu venha. Eu vou vir antes. Jesus está dizendo que vai vir antes deles percorrerem as cidades. Será que isso não entra na cabeça de nenhum crente que está me ouvindo aí agora? Sem contar que se você pegar em Marcos, capítulo 8, versículo 38, olha que eu gosto de Bíblia, eu adoro Bíblia. Se fosse um Alcorão, seria melhor o Corão, com um muçulmano aqui. Mas vamos lá, capítulo 8 de Marcos, versículo 38, vai dizer o seguinte, porquanto, veja agora, olha que peso agora, porquanto
Eu estou lendo aqui, pessoal, viu? Marcos capítulo 8, versículo 38. Quem tiver uma Bíblia digital ou física, por favor, consulta. Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, esta, não é essa nem aquela, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. E ele está falando aqui, está deixando bem claro que esta geração que se envergonha dele, ele vai vir para aquela geração e vai... Não está escrito no texto disso. E o que é que Esse está texto, escrito? não, Por favor, vamos falar desse Marcos. texto aí. Por favor, Esse texto, vamos. ele está falando, se você se envergonhar de mim, quando eu vier, eu vou me envergonhar de você. Mas isso não está dizendo necessariamente que é no dia seguinte, que é naquele momento. Geração, Ele não tá falando isso aí. Não, a geração de 40 ele está anos. falando, essa geração perversa se envergonhar de mim, porque eles estavam escarnecendo de Jesus. Não à Isso. toa que pediram para soltar um bandido, ao invés de soltar o Messias. Né? Então ele está falando, quando eu voltar, eu vou me envergonhar de vocês também. E isso serve para nós também, para os dias de hoje. Né? A gente lendo ali, a gente entende o que vai se aplicar aqui, ou o que não vai se aplicar. Então, sobre este texto que você está falando, agora é que esse texto vai acabar com a sua alma. Eu vou ler agora, eu estou falando isso no bom sentido, por favor, as escrituras, tá? Eu estou lendo somente as escrituras. É só uma metáfora, por favor, pessoal. Mas vamos lá. Lucas, capítulo 11, versículo 51, quem puder me acompanhar, aí você vai ver que esse texto vai ter tudo a ver com o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Vamos lá. 11:51 de Lucas. Desde o sangue de Abel, veja que está falando de tempo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo que será requerido desta geração. Ele está falando que ele vai punir a geração que ele está vivendo. Assim, olha, do tempo de Abel que morreu, do sangue dele que derramou lá, até Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo que será requerido desta geração. Quer dizer, Jesus está dizendo bem claro que aquela geração vai ser cobrada. E agora, será que eu não estou com razão sobre isso também? Apocalipse não fala que todos vão ressuscitar e ali vai ser feita a cobrança? Mas aqui não está falando de ressurreição, meu amor. Não está falando de ressurreição, mas está falando que vai cobrar dessa geração. O que a gente está falando é em que momento acontece essa cobrança. Não, espera aí, Jason. Calma aí, Jason. Espera aí. Você fez a pergunta e aí você não deixa eu responder. Olha só. Ali, ele está falando da geração que recebeu o Messias e condenou o Messias. Ou seja, rejeitou tudo que Deus fez. Sobre eles, ele até acrescenta em outro texto que ele fala, vocês serão cobrados com mais duro rigor do que outros. Então a gente vê que vai ter um momento ali onde ele vai cobrar com mais duro rigor. Mas isso não está querendo dizer que é ali naquele momento, Jason. A Bíblia, nós cremos, os cristãos, todos nós cremos que vai haver uma ressurreição, Apocalipse capítulo 20, e ali que vai ser feita a cobrança de tudo que foi feito. Os tempos de hoje não tem cobrança nenhuma. Deus não vai vir aqui botar a mão em ninguém, matar ninguém, tá? Inclusive em Apocalipse está falando, quem está sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se ainda. Ou seja, eu não vou pôr a mão em ninguém, né? A cobrança será feita no último momento. Né? Inclusive também lá na parábola do joio e do trigo, né? Os anjos falam, quer que a gente arranca os mal? Eu falo, não, deixa crescer tudo junto. A gente não vai botar a mão em ninguém. Né? Então um cristão que acha, ou às vezes até um ateu que fala, mas por que está acontecendo isso com você? Deus tem que fazer isso para você. Não, Deus não tem que fazer nada. Ele não prometeu que vai fazer nada para nós. Jesus não prometeu que vai fazer nada para nós. Tá? Vai acontecer muitas coisas ruins aos cristãos também. A única promessa que nós temos é vida eterna. É a única coisa que a gente carrega. Tudo bem. Então, eu vou te levar... Eu escutei o seu argumento. Jason, eu queria te fazer pergunta também.
Tá, Senão- você pode fazer. Você É que a pode gente tem curiosidade para saber como é que pensa o ateu Tá. em certas questões. Uma que eu Mas- tenho, e é sério, é curiosidade mesmo. Deixa eu só O terminar que aqui um textozinho. vocês. Tá, pode ir, vai. Não, Vai lá. E diz assim, olha, João, capítulo 5, versículo 27 até o 30, ele vai dizer o seguinte, ó. João, capítulo 5, versículo 27, diz assim, ó, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Veja, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Veja que o texto está deixando bem claro que vem a hora. É uma questão de proximidade. Não está falando de que vai Não vir a diz. hora daqui a 2.000 anos. Olha, vai vir daqui a 2.000 anos, eu vou levantar os mortos, os sepulcros, todos que estão nos sepulcros ouvirão. Mas vem a hora. Quer dizer, o texto está deixando bem claro, né? E tanto é que os versículos que eu estou te apresentando, está falando de última hora, lá em Atos, capítulo 2, Agra, capítulo 2, versículo 15 ao 17, eles estavam vivendo os últimos dias, lá em Atos dos Apóstolos. Está deixando bem claro que os discípulos estavam vivendo os últimos dias. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 15 e 16, Paulo afirma que Jesus viria naqueles momentos. Naquele momento, Jesus viria. Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor da carta aos Hebreus deixa bem claro que eles estavam vivendo os últimos dias. E outra coisa, quando o evangelho fosse pregado a todas as nações, o fim viria? Sim. Pronto, Você viu então que não lê. encaixa? Tá. Que não encaixa quando você fala, ele Então- vai vir de agora, de imediato, aí daqui a pouco ele está falando, eu vou, convém que seja anunciado a todas as nações, mas qual que é o verso mesmo que você acabou de ler aí, de Jesus? Eu esqueci, você estava Não, falando, eu não consegui ler. Atos 2,15. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: você lembra Atos desse 2,15. Vamos ver. em Atos Jesus, 2,15. que Jesus falou que quando o evangelho fosse pregado a todas as nações, o fim viria? Concorda? Sim, absolutamente. Bom, Ponto. é o que ele disse, né? Então, é o que ele disse. Agora veja o que Paulo disse sobre o evangelho ter sido pregado. Olha o que ele diz aqui em capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, a mensagem do evangelho, versículo 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Leia para mim, Agra, para que as pessoas tenham certeza que você está lendo o que eu estou lendo. Por favor, você pode ler o versículo Sim. 6? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceis a graça de Deus em verdade. O Sim, que é que está tem que em todo ter. mundo já pregado? O que é que Paulo está querendo dizer assim? Que o evangelho já estava sendo pregado a todo mundo? Como assim? Não, isso aqui é um modo de falar. É isso, Modo? é isso que eu ia te falar. É um modo de falar, porque ela não estava ainda no mundo todo. Ele mesmo Não sabia disso. Né? Não Não, estava. lógico que não. Você Não, está lógico chamando que Paulo não. de mentiroso. Não, ele não está mentindo. Isso são conjecturas, são modos de falar. É igual que Jesus falou nesse seu texto anterior que você citou. Né? É chegado a hora. É óbvio que não está falando que é a hora literal, é essa hora, ele vai vir agora. São modos de falar, como ele também fala, em verdade vos digo. É redundante. Ele está sendo redundante. Então não quer dizer que seja. Em verdade vos digo, não é redundância, é confirmação da autoridade da palavra. Em verdade vos digo. Ele pode dizer, em verdade eu vos digo. Mas quando ele fala em verdade vos digo, é dando autoridade, ênfase ao que ele está falando, é isso. Agora,
Se você está dizendo que Paulo não chegou com essa mensagem a todo mundo, agora Ele lê não o foi. versículo. Isso Tudo bem. isso está em Então lê outros o textos. versículo. Que ele ainda Então não leia, foi. Ele queria então ir. leia, então leia o 23 agora para mim, por gentileza, para todo o Brasil ver agora. Leia o 23. 23 de Colossenses, né? Se É, na verdade permanecerdes permanecerdes fundados e firmados na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e de todo e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele não tem todo como saber disso. o Isso aqui é evangelho modo, foi isso aqui é um modo de pregado. falar. Isso aqui é um Caramba, modo de falar. Paulo não tem esse conhecimento. Como é que ele vai saber? Evangelho ainda está começando. Tem mas muito lugar. Paulo está coberto pelo Espírito Santo. Ele não sabe o que está dizendo aqui. Não, ele tá. Jason, olha só. As pessoas entendem assim, ó. Tudo que está escrito aqui foi exatamente o Espírito Santo quem falou. Não é assim. Tá? A Bíblia, a inspiração da Bíblia é de que tudo que está registrado aqui é fato, é verdadeiro e Deus corrobora. Tá? O que a gente pode dizer, tem a inspiração divina, exatamente a inspiração em cada palavra, são as palavras de Jesus, as palavras de Deus, as profecias, tá? Mas tem muita coisa aqui, o próprio Paulo fala, este é o meu parecer, não do Senhor. Então a gente vê a própria vontade dele acrescentando um parecer, tá? Então aqui ele está usando, é como se fosse uma hipérbola, tá? Ele está falando em todo mundo, mas ele não tem essa noção. Ele não tem. Eu tenho que bater palmas para você, porque você está desmoronando, você está acabando com a autoridade de Paulo na frente de todo mundo. Não, jamais. Paulo está dizendo, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, ele já falou para essas pessoas de Colossenses, que tendes ouvido, o povo de Colossenses já ouviu. Aí ele agora reflete, vírgula, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. E ele está falando isso pela autoridade do Espírito Santo. Isto é uma revelação, Brasil. E o Josafá Agra está desautorizando Paulo, dizendo que Paulo não sabia do que estava falando. Não estou falando disso daí. Eu não estou falando. É a colocação de palavra deles. É a colocação da palavra de Paulo. Entendeu? Eu acredito que ele não estava dizendo literalmente todo ser vivente na Terra já conhece a palavra de Deus. Mas até porque ele não tinha essa condição. Ele não tinha essa condição. E ele prepara as outras igrejas para poder levar lá o evangelho. Ele fala com Timóteo para isso também, né? Para poder levar a palavra. Ele sabe disso. Então, a gente sabe que aí o sentido é outro. A gente entende, a gente percebe isso daí. Tá? E quando eu falei sobre Paulo... A gente não percebe, de verdade. Olha, nenhum exegeta na face do universo, cosmos, ele teria essa noção que você está tendo aí agora. Porque ele está dizendo que o evangelho está aqui, evangelho foi pregado. Eu acabei de dizer para você que Jesus falou que não daria tempo de pregar o evangelho para todas as tribos da terra. Não daria tempo, que ele viria antes. Paulo já está deixando bem claro que o trabalho já foi tão eficiente para pregar o evangelho, que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Toda criatura. Eu não estava lá. Mas Paulo está dizendo que toda criatura que há debaixo do céu. Mas essa criatura que Paulo está falando é somente o povo judeu. Pronto, vocês viram aí? Isso aí é uma parte de um debate que durou quase 3 horas. Se não me falha a memória, durou mais, acho que foi mais de 3 horas. Eu fiz o corte especial em um local que poucas pessoas assistiram. Então, agradeço por você ajudar este canal. Vou trazer muitos cortes de vídeos aqui especiais do Jason Ferreira, do Antônio Miranda, do Edson Toshio, de vários ateus. E eu espero que você goste e que você se fortaleça mentalmente para não cair na tentação da religião. Fico por aqui, mas eu volto com mais um vídeo para este canal. Atualiza com Antônio Galvão. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão.
Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.